Aqui no livro de Atos, no capítulo 10, a partir do verso 1, aqui conta a história de Cornélio. Cornélio era um centurião romano, porém temente a Deus, piedoso, e também dava muitas esmolas. E Cornélio tem uma visão onde o anjo aparece para Cornélio. E esse anjo orienta Cornélio a chamar o apóstolo Pedro, porque o apóstolo Pedro tinha uma mensagem importante para Cornélio, ensinando sobre os caminhos de Deus. E Cornélio manda chamar o apóstolo Pedro. Quando os oficiais de Cornélio estão chegando onde está hospedado o apóstolo Pedro tem uma visão. Está em Atos 10, a partir do verso 10. Nessa visão, o apóstolo Pedro, ele viu uma espécie de lençol. Esse lençol desce dos céus. E dentro desse lençol havia todo tipo de animal, quadrúpedes, répteis que existem na terra. E uma voz do céu dizia: mata e come. Porém, no verso 14, o apóstolo Pedro disse: nunca comi nada comum ou imundo. Por 3 vezes esse lençol desceu dos céus. E a voz dizia a mesma coisa para o apóstolo Pedro: mata e come. E o apóstolo Pedro disse que não havia comido nada comum e imundo. Porém, a voz dizia para o apóstolo Pedro: não chame de comum e imundo aquilo que Deus purificou. E quando o apóstolo Pedro está pensando acerca da visão, que significava aquilo, no verso 19, então aparece para eles, é apresentado para eles os 2 homens. Aliás, antes desses homens chegar, enviados de Cornélio, o Espírito Santo diz para o apóstolo Pedro que pode ir com eles, porque isso é um chamado de Deus. E o apóstolo Pedro vai até a casa de Cornélio. E quando chega aqui no verso 28, o apóstolo Pedro, ao chegar na casa de Cornélio, ele disse assim: vós bem sabeis que não é lícito um varão judeu juntar-se a chegar-se aos estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que nenhum homem chame comum e imundo. Então aqui o apóstolo Pedro ele entendeu a visão. Essa visão significava que o apóstolo Pedro poderia se misturar com os gentios, porque Deus havia purificado. No caso, essa purificação ela vem pela palavra de Deus. Quando o apóstolo Pedro fala que nunca comeu nada comum e imundo, é porque para os judeus, quando o animal limpo se misturava com o imundo, ele se tornava comum, ou de certa forma se tornava igual ao imundo. Por isso eles não se misturavam com gentios, acreditavam que se contaminaria se misturasse com gentios. É interessante que até o apóstolo Pedro, ali naquele episódio, quando Jesus lavou os pés dos discípulos, Jesus disse para o apóstolo Pedro que ele estava limpo pela palavra. Então até o apóstolo Pedro foi purificado pela palavra de Deus. Isso aconteceria também com os gentios. Então através da palavra de Deus, os gentios seriam purificados. Por isso essa visão quebrou essa barreira entre os judeus e os gentios. A igreja primitiva ela foi formada pelos judeus. Todos os membros da igreja primitiva, os discípulos, eles eram judeus. E eles teriam que levar o evangelho de todo mundo, a toda a nação. Eles deveriam, e essa visão quebrou essa barreira. Foi uma forma de Deus quebrar a barreira que havia entre os judeus e os gentios. Então, de forma nenhuma, essa visão, ela fala que Deus purificou os animais imundos. Não era esse o objetivo da visão. Era apenas para mostrar para o apóstolo Pedro que ele deveria pregar para os gentios. E quando o apóstolo Pedro ele prega para os gentios, prega para Cornélio, ali ele percebe que o Espírito Santo também foi derramado sobre aquela família, porque muitos ali começaram a falar em línguas. Então ele ficou bem claro que que a palavra de Deus seria pregada em todo o mundo. Aliás, começando ali nessa história de Cornélio, quebrou toda essa barreira. Tanto a visão que teve Cornélio do anjo, e a visão também do apóstolo Pedro desses animais. Então essa visão ficou bem clara na mente do apóstolo Pedro, que significava que ele poderia pregar sem nenhum problema para os gentios.